Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos gravando este vídeo para deixar bem claro que há certas verdades que devemos tentar perceber por trás dos bastidores ou através de uma pesquisa séria, se são aquilo que nós fomos levados a acreditar. Este é o objetivo deste vídeo, que vai questionar muita coisa que nos fizeram crer que é verdadeira e não é. E nós vamos provar que não é com literatura séria e apropriada. Não se esqueçam de dar o seu joinha, o seu like. Não se esqueçam de que nós temos uma escola chamada Colégio dos Magos Caldeus, que tem 14 cursos, sendo os principais Cabala, Tarô, Alquimia, Yoga, Onirologia, que é a distração de sonhos, e mitologias e religiões comparadas. Basta dizer essas. Quem quiser interessar na matrícula, escreva para o meu e-mail. Estamos a 1 minuto, vamos começar com o texto. Então, o texto diz: indo de Malkuth para Keter. Vocês sabem que na árvore, Malkuth é a parte mais baixa e Keter é a parte mais alta da árvore. Então, qualquer das árvores da vida que vocês tiverem, vai mostrar, então, Malkuth como sendo a parte mais baixa da árvore. Portanto, é esta aqui. Aqui estamos Malkuth. E a mais alta é Keter, que está aqui. Então nós aqui vamos fazer uma viagem, indo de Malkuth para Keter. Essa viagem era feita na Suméria e depois pelos reis sacerdotes. Agora é feita por qualquer um que se inscreva nos meus canais, nos meus cursos ou em outros. Então aqui é o reino e aqui é o rei. Então o rei e o reino têm que estar unidos. Não existe rei sem reino. Não existe reino sem rei. O reino exige um rei. Então essa é a figura que nós vamos explorar detalhadamente. Como foram os reis e como foram os reinos que a história comum que nos contaram esconde. Vamos então voltar ao texto. Então, traduziram a Sefirah Malkuth como sendo o reino, mostramos. Então, vamos começar por aqui, já que é aqui que nós pisamos. O Olam de Asiá, em Cabala, Olam é mundo, e Asiá é o último, é o quarto andar. Desculpa, é o térreo. Mundo que esteve oculto durante muito tempo, pois árvore da vida judaica, de acordo com o mérito e doutor Aryeh Kaplan, que tem respaldo em Shimon HaLevi. Então nós temos aqui, ó, Aryeh Kaplan, e nós temos Shimon HaLevi. Ainda temos mais. Ainda temos o Aryeh Ben Sion. Então, nesses 3 livros, vocês vão encontrar respaldo para o fato de que a Sefirah Malkuth não existia no original. Então ela aparece depois. Vamos no momento certo mostrar. Existia sim, na memória de Deus. Então é o reino no qual nós hoje estamos e que infelizmente para mim eu não reino, não sou rei. Sou rei na minha casa. Na minha casa eu mando, né? Tem homem que nem isso, né? A última palavra é da mulher. Então, mas voltando a falar sério, então Malkuth, a Sefirah que nós estamos aqui, é denominado reino e seria, portanto, reinos mesmo, e reis que têm coroa e vastíssimos territórios. Então, a isto a Cabala judaica chama de Malkuth. Voltando muito longe na história, nós vamos então encontrar a transição, que já fizemos no capítulo anterior, e essa transição na página 72 vai nos mostrar
como foi difícil para os judeus fazerem isso. Então nós temos aqui, né? Nós temos aqui, nesta página, aqui, olha, o esforço dos judeus para chegarem até a árvore atual. Você vê que nessa daqui que eu estou pondo a minha mão direita, nessa aqui, ó, não existe Malkuth. Ela termina em Êxodo. Tá vendo? Nessa daqui também, ela termina em Êxodo. Então Malkuth não existia. Nessa daqui, ela termina em Êxodo. Então, agora, nas outras, então vai aparecer a tentativa de acrescentar aqui também, ó. Então, esta daqui também, então mais cedo, esta daqui também não tem Malkuth. Então, termina em Êxodo, ou seja, nessa página, todas as árvores que estão aqui não possuem Êxodo. Desculpa, Malkuth. Terminam todas em Êxodo. Esta, vamos mostrar com mais calma, tá bom? Então, esta que nós vamos colocar aqui em destaque, a primeira aqui, esta, a segunda, aquela, a terceira, na próxima página. Então, meu Deus, você sabe que é uma coisa de louco. Então, aqui. Então, não tem nesta Malkuth, não tem nesta Malkuth, não tem também nesta, que eu estou com a mão direita em cima dela, vou tirar a mão. Então, não tem, ó. Depois de Êxodo, tem uma coisinha aqui, mas não é Malkuth. Então, Malkuth não existe na árvore transicional. Isto é Shimon HaLevi, né, no seu livro Cabala, e é atestado também pelos eruditos que nós mostramos antes, Aryeh Kaplan e Aryeh Ben Sion, nos livros do Zohar. Eles não colocam a árvore sem Malkuth, mas colocam Malkuth bem separado. Vou mostrar em Ben Sion, já mostramos antes. Então, olha assim. Aqui estamos a Aryeh Ben Sion. Então ele coloca o que? Ó, Malkuth está aqui, mas está desligado, ó. Tem um fiozinho tênue ligando ele a Êxodo. Então Êxodo está aqui e tem um fio tênue ligando Malkuth, que é a esfera 10, a Êxodo. Então, originariamente a árvore terminava aqui. Nós criamos Malkuth. Então aqui está a Ben Sion e aqui está no Sefer Yetzirah de Aryeh Kaplan, que vai mostrar para nós como é que foi feita a criminosa, mas não é não, minha gente, porque a árvore da vida da Cabala atual, respeitável, mas foi uma coisa de louco. Aqui eles vão mostrar somente as sefiras, ou seja, aqui está as rodas. As folhas da árvore sumeriana são transformadas em rodas, e essas rodas, então, aqui já tem Malkuth, e Êxodo, aqui já tem Malkuth, ó. Malkuth já está aqui, mas ele vai mostrar adiante que as esferas foram feitas por Deus, estão aqui no caos, no nada, e mais à frente ele vai mostrar as duas vertentes. Uma que considera ela, como Ben Sion, separada, que é essa daqui. Da mesma maneira que Ben Sion, tá vendo? Vocês vejam que tem uma ligação muito tênue. Então, aqui está, ó, Malkuth ligada a Êxodo, mas bem separada.
E com o tempo, então terminaram ligando o Malkuth a Netzar e a Hod. Ou seja, Malkuth não existia para Renzode, depois Hod e Netzar passaram a ser ligadas a Malkuth. Assim, nós temos fontes muito seguras para afirmar que nós criamos a esfera Malkuth. E essa história seria muito longa para contar aqui. Esse é o pecado original. Então, é o pecado original, descrito em Gênesis 2, que vai fazer com que nós, então, vamos trazer, portanto, do Éden, que é o Sefer, que é o plano de Yetzirah, o que está oculto. Portanto, isto aqui está na mente de Deus. Essas rodas estão na mente de Deus. Elas não existem, estão no vácuo, soltas. Depois vai haver ligações entre elas. E essas ligações depois vão ter as letras hebraicas que substituem os frutos da árvore sumeriana, a pineal. Nós vamos ter que estudar ambas, mas a árvore sumeriana é muito mais fácil, muito mais simples. Pronto, acho que deu por comprovado e não vou mais aborrecer vocês com isso. O que nós queremos então é mostrar que é muito importante saber que Malkuth, portanto, é o lugar onde já existia na mente de Deus reis e reinos. Quando isso se torna realidade, através do homem, Deus sabia que o homem ia pecar, então nosso universo vai aparecer. Mas vai aparecer primeiro com Javé. Na Bíblia, em Gênesis 1, se a gente abrir a Bíblia, em Gênesis 1, no primeiro dia da criação, vai aparecer que Deus criou a luz. E sendo Deus todo-poderoso e criando a luz, então é incrível que ele diz, faça-se a luz, e houve luz e trevas. Vamos voltar para a câmera. Então aqui estamos, ó. Deixa eu ver se eu consigo nitidez, tá? Está aqui, Gênesis 1. Então Deus diz, Gênesis 1, 3, 4 e 5. Deus diz, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Ora, se Deus é todo poderoso, ele não poderia de forma nenhuma ordenar que fosse feita a luz e aparecesse junto às trevas. Então ele já sabia, no pensamento dele, que era impossível criar a luz sem as trevas. E é Javé, porque ele diz, dia primeiro, Ecade. Ecade é o nome de Javé no Shema. Shema, Israel. Javé Eloinu, ou Israel. Javé é nosso Deus, Javé é Ecade. Javé é o único. Javé é o primeiro a ter sido criado. Um anjo, como anjo. Porque Reshit, Bereshit Bararim, Reshit já existia, como no vídeo anterior. Tomara que esse vídeo não aconteça a vocês, porque está sendo uma explanação, estamos dissecando o anterior. Então, no Gênesis 2, temos uma explanação que nem todo mundo traz. Gênesis 2, deixa eu ver se eu consigo colocar nítido. Gênesis 2, aqui está no final, no sábado, quero nitidez. Como é que posso fazer nessa webcam nitidez? Eu não sei como fazer. Então está aqui, pronto, está nítido. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra, e Deus abençoou o dia 7º, e aqui diz, onde terminara a toda a obra que fizera. Nada disso. Onde ordenou a Javé, faça aquilo para que você foi feito. Lechatou. Asher Elohim Lechatou. Está no hebraico. Mas era o médico que me deu a chave. Então, aqui o tradutor, Jean Ferreira Almeida, traiu vergonhosamente o original. Mas Meir Melamed mostra. A minha Bíblia, que foi no seminário, também mostra. Então, os tradutores fizeram uma confusão exatamente para a gente não saber que Javé não é o Deus verdadeiro. Javé é um anjo criado. No primeiro dia da criação, metaforicamente, a luz são os anjos. A luz criada. E a luz incriada é o Espírito Santo. O Saor. Então,
a luz é Aor, que pertence à tríade Ain, Sof, Aor, portanto, a luz infinita. Agora, Yahvé, que aparece aqui como sendo o dia, Ion, bem diferente de Aor. Aor é na tríade superna, ou seja, é o Deus inconhecido, é o infinito manifesto. Agora, Ion é a manifestação de Yahvé durante o dia, debaixo do sol. Então, Ecade é o primeiro. Então, no Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé é o nosso Deus, não é mais Shaddai, não é mais El, não é mais Elohim, não é mais Elion, agora é Yahvé. E no segundo Gênesis 2, no finalzinho, ali diz que Deus abençoou o sétimo dia, Asher Elohim Bará Lechatou, que Elohim tinha criado para fazer. Então, minha gente, é muito simples. Vamos continuar o texto. Muito bem. Voltando muito longe na história, então nós vamos ver o relato do Fiat, que deixa claro para quem quiser ver que Yahvé é Ecade, devia ser chamado assim. Não somente Yahvé, porque Ecade é o primeiro, Yahvé é o primeiro, o Deus, o anjo mais poderoso. É assim na ciência, na história, na mitologia, na Bíblia, Gênesis 1, 3 a 5, Gênesis 2, 3, na arqueologia, em 2 dos melhores livros de arqueologia da minha biblioteca, tenho a notícia de foram achados túmulos de reis sumérios, como os denominou o professor Uley, 1000 anos mais antigos do que a tumba de Tutankhamon, no Egito. Olha, Tutankhamon viveu, era contemporâneo de Moisés, portanto 1350. Desculpa, 1250, tá? Moisés é de 1250, pelo menos 1250, 1350. Vamos a fixar o número 1250. Então, aqui nós temos, nesse livro, a Bíblia tinha razão, claramente, que esses reis existiram na Suméria. Então, 1000 anos antes, o túmulo dos reis sumérios, ou seja, o túmulo de Ur. Ur era da antiga Suméria. Depois, com a conquista de Sargão II, virou uma província do Império Caldeu. Então está aqui, não vou procurar, não vou mostrar para vocês, para não aborrecer vocês. Isso já está nos vídeos anteriores. Então, temos que admitir que também o Dr. Charles Mason, Sir Charles Mason, também no seu livro A Bíblia Diz a Verdade, então, nas páginas de 33 a 66, vai dizer a mesmíssima coisa, são 2 livros diferentes. A Bíblia Diz a Verdade é um, e a Bíblia Tem a Razão é outro. Os dois vão dizer a mesma coisa. Então, 1000 anos antes de Tutankhamon, de Nefertiti, no Egito, então haviam reis sumérios, que são os túmulos de Ur, encontrados pelo Dr. Uley, arqueólogo. Pronto, não temos dúvida. Não vou ler as passagens, né? Levaria tempo e já está bem claro. Bom, voltando ao texto, então, é claro que se havia túmulos de reis mortos, esses reis viveram vidas terrestres antes de morrerem. Isto é comprovado pelo chamado Lista dos Reis Sumérios e pelos Túmulos dos Reis de Ur, ambas apresentadas naqueles livros ali. E são copiadas pelo professor Dr. Langdon do original, que nos deixou como legado o historiador fenício, o Sancuniaton, um sábio que viveu 1000 anos antes de Cristo. O que é importante na Fenícia? Na Fenícia, depois, em 1948, vai ser descoberta uma biblioteca chamada Hashamra. E aí essa biblioteca comprova tudo aquilo que os arqueólogos, através dessa biblioteca, perceberam na Bíblia e em outras fontes que são chamadas sagradas ou secretas. Essa região era a antiga Fenícia. Mas o sábio fenício Sancuniaton admite que se abeberou em fontes ainda mais antigas, ou seja, ele é mais antigo do que Moisés, e ele se abeberou em fontes mais antigas. Ninguém mais, nada menos
do que o deus egípcio Tote. Está aí. O que está na alquimia como sendo Hermes Trismegisto e o livro de Tote. Então, Escriba, o deus da escritura, da iniciação, que viveu 1000 anos antes de Sanconiaton. Então, Tote é o escriba que escreveu o que Sanconiaton copiou por volta do ano 2300. Então, o conteúdo dessas páginas é estarrecedor mesmo, porque Tote escreve que Aion era marido de Havá e habitava no paraíso bíblico. Está completamente fora do contexto do que foi nos incutido e ensinado. Então, se Aion, que é o Adão, e Havá, Eva, segundo o Tote, viveu no ano 2300, vai aparecer na Bíblia, que está escrita no ano 760, façam as contas. De 760, quando Salomão manda escrever a Bíblia, até o ano 2300. Eu não sou bom em matemática, mas dá mais de 1000 anos. Muito mais de 1000 anos. Pois bem, Tote já coloca a história de Adão e Eva, né, nos seus escritos. E Sanconiaton, 1000 anos depois de Tote, então copia dele, encontra aquilo que ele deixou por escrito e copia dele. Minha gente, é fantástico. Então, a Bíblia não é o começo de tudo. Então, a criação bíblica, nós temos um equivalente Babilônia, já mostramos vocês, no livro de Mircea Eliade, que é o conhecimento sagrado de todas as eras. Nós temos lá também a mesma coisa que Gênesis 2. Não havia nada quando os deuses foram criados por Mamut Tiamat e seu esposo Apsu. A mesma coisa. A Bíblia mostra que Tohu, Bohu foram o início de tudo. Tohu é Terrom e Bohu é Berrom. Na verdade são Tiamat, Terrom e Berrom é o abismo, Apsu. Então, gente, tudo na Bíblia tem que ser entendido. Para entender a Bíblia tem que sair da Bíblia. Bom, de qualquer maneira, o que nós interessa aqui não é isso. Isso é só para mostrar a vocês como a Bíblia, muita gente bota debaixo do braço, abre uma garagem, bota umas cadeiras de plástico e vai ensinar a Bíblia. E vai interpretar a Bíblia. E não tem nenhuma leitura suficiente para isso. Eu conheço um que é carpinteiro, marceneiro. E ele tem a igreja dele, e a igreja dele tem umas 30 pessoas. E ele só vê a Bíblia a pé da letra. Ele interpreta Peshat. Ele não tem nem ideia de que há Peshat, Remer, Darash e Sod. Existem 4 interpretações. Cada linha da Bíblia tem que ter 4 interpretações. Peshat, que é o literal, Remes, que é o moral, Darash, que é o iniciático, e Sod, que é o segredo. Aquele que chegou a Sod não consegue passar adiante, porque ele vive, ele coloca na vida dele, passa a viver aquilo. E não se pode transmitir aquilo que é verdadeiro para mim, porque pode não ser verdadeiro para o outro. Então, o que acontece? O que acontece é que, na lista dos reis sumerianos, diferente do túmulo dos reis sumérios, no túmulo de Ur já temos reis. E na lista dos reis sumérios temos reis. Então, temos 2 fontes. Então, Ur vai ter o túmulo dos reis sumérios, que são 12. E Sidique, que é Melquisedeque, é um rei sacerdote da Babilônia. Ou seja, quando a Babilônia, o Império Caldeu de Sargão II, conquistou tudo, conquistou a Suméria, conquistou outros países, e então Sidique, que é sumeriano, é Tsadek, Malek Tsadek. Sidique é Sadek, morando na Babilônia. E Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ou seja, Abraão saiu do lugar onde depois a arqueologia encontrou o túmulo dos reis de Ur. Abraão saiu de Ur da Caldeia, Ur dos Caldeus. É lá que os arqueólogos encontraram o túmulo de 12 reis. E Sidique, que é Sadek, saiu da Babilônia, onde tinha um templo monoteísta, que não oferecia sacrifícios como Abraão oferecia.
oficiar uma oblação de pão e vinho, que Jesus faz na última ceia. Gente, é revolucionário. Se a gente sair da Bíblia, vai encontrar coisas notáveis. Isso aqui mostrando da minha literatura. Então, Sidik quer dizer justo. Em hebraico é Tzadek. Justiça ou justo. Então, o personagem apresentado na 10ª geração, ou seja, depois de Melquisedeque, que é o Sidik, quem vem depois? Melquisedeque é da 11ª, segundo o Tanconiaton. E a 12ª é Tautus, que é Toiti. Ou seja, tudo aquilo que nós julgamos mítico, na verdade, a Bíblia nos fez achar que eram mitos, mas são verdades que os arqueólogos descobriram, desenterraram. Então, minha gente, e aí torna-se importante saber que a árvore genealógica dos sumerianos era, de fato, verdadeira. Logo, esta árvore daqui, que nós mostramos para vocês, que só vocês que estudarem Suméria vão ter, esta árvore daqui é, portanto, a fonte de todo o conhecimento. E muita gente que estuda Cabala não tem ideia disso. E o Deus dos deuses é mostrado claramente aqui. Que Zoroastro utilizou como sendo Hormuz, o Deus dos persas. Já dissemos isso. Então, tudo vem à luz, como Jesus Cristo diz. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e de escondido que não venha a ser conhecido. Pronto, agora sabemos que isso é verdade. Não é mito. Os mitos sumerianos não são mitos, são verdadeiros. Como continuamos. Há, portanto, uma mudança total de paradigmas. Yahvé é Ecade. Portanto, é o anjo criado no primeiro dia. Né? E pode ser apresentado de várias maneiras. Nós, no livro Cabala, mostramos a vocês. Eu acho interessante mostrar, porque aqui nós temos assim fonte segura. Então, mostramos a vocês aqui, vou mostrar de novo, né, o esforço dos judeus para fazerem com que essa árvore sumeriana, então, se torne árvore judaica. E aqui nós não temos Malkuth, já disse a vocês antes, né, que o livro é grande. Mas nós temos aqui assim, ó. Aqui não tem Malkuth. Essa aqui é uma confusão dos diabos. Aqui não tem Malkuth. Parem Exode. Tá vendo? Aqui não tem Malkuth. Parem Exode. E as outras são confusas. Aqui é o esforço, é o período de transição, para chegar finalmente à árvore que nós hoje conhecemos. Logo, foi um trabalho de mais de 1.200 anos que os rabinos levaram para poder traduzir a cultura sumeriana na cultura hebraica. A Bíblia nasceu na Suméria. Essa é a verdade que talvez os pastores evangélicos e os padres católicos não sabem, ou não querem saber. Se sabem, ignoram. Vamos voltar ao texto. Portanto, minha gente, tudo começa com Abraão, na Bíblia. A Bíblia tem aquele de 1 a 11, Gênesis 1 a 11 é mítico, não é. Estão mostrando assim que não é. E começa a história em Abraão. Então diz, quando um jovem completa 16 anos, pede você para a Bíblia, ele diz, ó, só começa a ler do capítulo 12 em diante, porque antes é puro mito, não é verdade. Então o judeu passa assim para o filho uma mentira, que ele sabe que é uma mentira. Porque a história não começa com Abraão e Ur dos Caldeus. Já mostramos aqui. 1000 anos antes de Abraão, nós temos 1.300 anos antes. Abraão no ano 1000 é até 1900, é um pouquinho menos. E Sidik, ou Tzadek, é do ano 2300. E Tote é contemporâneo de Melquisedeque. Então, todos esses personagens existiram, mas os religiosos, né, nos fazem duvidar disso. Então, na Bíblia, vai ser dada a criação do ser humano. A criação em geral, Gênesis 1 e Gênesis 2. Mas no capítulo Gênesis 1, Gênesis 2, capítulos iniciais. Mas no capítulo 5,
vai ser dada a criação do homem, de uma maneira mais didática. Então aqui estamos, no capítulo 5 da Bíblia, vai ser dada a criação dos homens, a geração dos homens, a partir de Adão, que é Aion Entot, né? Então depois que Deus criou Adão, aqui diz assim, depois Moisés e Arão falaram, não é aqui não. Êxodo, aqui, desculpa, eu peguei em Êxodo. Meu Deus do céu, dei um salto enorme. Peguei Êxodo, é Gênesis. Então, aqui está Moisés e Abraão. Dei um salto. Então, é Gênesis 5. Então, estava marcado, a marcação caiu e eu botei, então, lá no Êxodo. Então, é Gênesis 5. Voltamos aqui. Então aqui está, Gênesis 5, aqui no cantinho. Descendente de Adão. Vamos ver a nitidez. Eu preciso da nitidez. Eu quero a nitidez. Descendente de Adão. Aqui vai ser desde Adão. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus o criou. Criou homem e anunciou e a sua semelhança. E criou Ravá. Então aqui essa lista é tediosa, é longa, essa página inteira, mas é importante porque aqui vão aparecer exatamente os personagens que nós vamos destacar. Personagens que na verdade existiram, e aqui quem lê essa genealogia acha que eram personagens judeus, da cultura judaica ou hebraica. Não eram. Eram personagens como o Melquisedeque, como o Tot e como outros. Apenas aqueles eram não judeus, para que nós então achássemos que o judeu é o povo eleito e tudo começa com ele. A história começa com ele, depende dele e de fato hoje ele domina o mundo. God. Então, God é G de gold, O de oil e D de diamonds, pedras preciosas. Eles conseguiram. Mas tiveram surpresa. Pensaram que Ismael tinha sido expulso por Abraão para o Egito, e quando perfuraram as areias do deserto, encontraram o ouro negro, petróleo, à vontade. A OPEP é uma produtora de petróleo do mundo e controla o preço da gasolina, do óleo diesel e do gás. Vamos adiante. Mas, de qualquer maneira, aquela lista começa com Adão e diz que então Abel morreu, substituído por Sete, o pai dos bons. Antes aparece a lista de Caim, quando ele mata Abel, dá o descendente dele que é o pai dos maus. Então, primeiro aparece a lista dos descendentes de Caim, são os maus, depois aparece o descendente de Adão, onde Caim não aparece, é eliminado, né? Portanto ele foi apagado da lista, e aparece Sete no lugar de Abel, pai dos bons, ao contrário de Caim. Mas nessa lista vai aparecer Enoque, que tem um livro respeitável, incompreensivelmente rejeitado por judeus e cristãos. Gente, o livro de Enoque tem várias passagens da Bíblia que cita o mesmo que está nele. A rebelião dos anjos, que queriam as mulheres humanas, porque são íncubos e súcubos, ou seja, tomam forma humana, corpo humano, e podem transar com as mulheres. A gente da magia chama de íncubos e súcubos. Já tratei muitas mulheres perseguidas por esses personagens. Anjos que tomam corpo carnal e se apaixonam por mulheres. Não vou dar o nome das minhas pacientes, mas elas eram incomodadas de noite por anjos que tomavam o corpo humano e queriam o corpo delas. Isso está no livro de Enoque, está na Bíblia. E Deus viu que a corrupção era geral, porque os anjos, os filhos de Deus, tinham se unido às filhas dos homens porque elas eram belas. Está no livro de Enoque e está na Bíblia. Aí ele mandou o dilúvio para destruir tudo. Bom, o dilúvio não é exatamente feito para destruir tudo. Então, os sumérios fizeram uma história e nós nos baseamos nessa história. E essa, sim, é um mito. Então, incompreensivelmente judado, como eu disse, rejeitado por Deus cristãos, então, o livro de Enoque tem muitas passagens que aparecem na Bíblia. Para nós, é um livro precioso. E aí, a lista vai até Noé. Noé aí é uma coisa, é um personagem fictício. Por quê?
Em sumério é Atrahasis. Em acádio é o Tampestim. E para os caldeus é Zilsudra. Então é a mesma pessoa que passa de um país para outro, de uma nação para outra, de uma cultura para outra, mudando o nome, mas a história é a mesma. A destruição da Lemúria, a explosão da ilha continental da Lemúria, de Mu, que os sumérios não viram, porque quando eles perceberam que estava havendo algo que era terrivelmente dramático, fugiram com medo. Mas, pesquisando, cheguei até os incas, os astecas e os maias. E eles, de lá de cima do Planalto de Yucatán, descreveram exatamente como aconteceu. Então, os sumérios, veja bem, fugiram porque eles ficavam onde lá, o Laos ou o Camboja. Quando eles viram que a coisa estava feia, deram um pé. Então, nós temos aqui uma tábua antiga, uma tabuinha antiga, que está no Museu de Madrid. Então, essa tabuinha, eu mostrei para vocês, essa tabuinha aqui está produzida pelos maias, a tabuinha maia, né? Então é só o amarelo, tá vendo, gente? É só que está aqui em amarelo. O resto é apenas o suporte dela. Aqui diz, toda a história, aqui está toda a história do dilúvio. Como aconteceu. Os sumérios não tiveram coragem de presenciar, fugiram. Os maias, astecas, viram e deixaram para a gente duas tabuinhas. Essa é a mais famosa, está no Museu de Madrid. Então, assim, nós temos em outras fontes a verdade que a Bíblia esconde, ou que diz que é mito. De qualquer maneira, na lista que nós estamos dizendo, aparece o nome de Eber. Eber é um patriarca do qual descendem os Abiru, o Apério, que são hebreus, e Harbi, que são árabes. Por isso o conflito entre árabes e hebreus. São irmãos, descendentes de Eber. E assim os árabes não aceitam que os hebreus dominem o mundo. E Abraão se orgulham por ser hebreu. Ele se apresenta assim: eu sou Abraão, o hebreu. Não chega em Canaã. Abraão, o hebreu, é conhecido assim. E para ele os árabes são lixo. Hoje é a mesma coisa para os judeus palestinos. Os árabes para eles não valem nada. E para os árabes, os judeus não valem nada. É uma coisa terrível. Portanto, são dois irmãos que descendem do mesmo patriarca e que se odeiam. Uma coisa triste que está provocando uma guerra fratricida com consequências extremamente lamentáveis. Mas a raiz está lá, em Apério, ou Abiru, que é Abraão, e Harbi, que é Ismael. Os ismaelitas são os árabes e os judeus são os descendentes de Abraão. Pronto, aí está a raiz. Quem quiser saber então por que o conflito no Oriente Médio, é só pegar este texto aqui, estou dando a vocês, estou dando a literatura confiável, e vai lá. Então, os ismaelitas são habitantes do deserto, dos quais Jetro, sogro de Moisés, é sumo sacerdote. Quando Moisés foge do Egito, ele vai para o Monte Sinai. O Monte Sinai era a divisão geográfica do Egito. A polícia, ou seja, o exército egípcio, não podia ultrapassar a linha demarcadora do povo ismaelita, que era exatamente os fabricantes de armas. Ninguém queria se indispor com eles, porque eles eram os únicos que sabiam forjar o ferro e os metais. Então, quem se dispusesse com os ismaelitas, que são também chamados de arameus, e os egípcios chamam de Chazu, reis pastores, então eles eram únicos que sabiam a arte de forjar metais. Portanto, são descendentes de Caim, porque os descendentes de Abel são apresentados na Bíblia como pastores de gado, vacum, de gado equino, suíno, que não criavam pouco, mas no ar. Então, mas os ismaelitas não, são descendentes de Caim, são artesãos, e nenhum povo quer se indispor com eles, porque eles fabricam lanças, arco, flechas, carros de guerra. Então o limite
o faraó não ultrapassa. Moisés então fica livre, não é mais perseguido. E ele vai ao encontro de quem? Jetro, sacerdote madianita. Os madianitas são exatamente os arameus, ou os Chazu, como os egípcios chamam. Ele é o sumo sacerdote. E é ele quem vai dar a Moisés lições durante 40 anos de que o Deus deles é Javé. Então Moisés, que adorava Osíris e Horus e a Enéade egípcia, passa a adorar Javé. Pronto, com Moisés começa a adoração a Javé. Mas Moisés recebeu de quem? Dos arameus. E os arameus têm um mago famoso chamado Balaão, que é muito anterior a Moisés e que tem uma tradição que dá a ele o nome de Javé, o culto de Javé, os ritos de Javé e que fala com Javé. É só ir no livro dos Números você vai encontrar. Então Moisés manda matá-lo por ciúme, para não ter competição, porque não tem motivo nenhum para matar Balaão, mas a Bíblia vai dar um motivo. Sempre assim. Sempre justifica uma ação cruel. A crueldade é sempre Balaão não podia adorar Javé e Baal. Ora, então deixasse que Javé matasse ele. Então, não, Moisés disse que Javé disse para ele: eu sou Deus único e não quero outro Deus diante de mim. Isso palavra de Moisés. Portanto, se Balaão adora Javé e Baal, ele está contrariando o que Javé me disse. Pombas! Se eu disse para você, então disse também para Balaão. Ou não disse. Porque Balaão adorava os dois, cultuava os dois, e fazia o mesmo com Moisés. Então Moisés é extremamente, vamos dizer assim, déspota, porque ele não suportou que tivesse uma pessoa que tivesse um mago, sacerdote mago, como ele, que nunca deixou de ser um príncipe egípcio, sempre se considerou um príncipe, um nobre, sempre esteve à frente do povo, nunca permitiu que suas decisões foram contestadas, punindo sempre com a morte os contestadores. Então, agora ele vai matar quem? Balaão ben Beor. Está no livro dos Números. Por quê? Porque sabe mesmo que ele. E adora dois deuses. E Javé disse para ele: não, não posso. Quem me adora só adora a mim. Ora, bolas. Está para boi dormir. Então, o mais antigo livro que se tem é um pergaminho egípcio encontrado pelo professor John Smith. Acho que é da Universidade de John Hopkins. Não é nem mestre, nem é doutor. É um simples professor. Mas ele dedica-se a buscar qual é o documento mais antigo que fala de Javé. Vai encontrar o pergaminho no ano 1400, no Egito. Moisés de 1350, está pertinho, né? São 50 anos que separam esse pergaminho de Moisés. E Moisés, então, esse pergaminho que Moisés vai seguir através de Jetro, esse pergaminho diz que os Ixos, que é outro nome para os arameus, governaram o Egito durante alguns anos. Então, Ixos, arameus, como é que é o nome, meu Deus do céu? Os Moabitas, não, desculpa, que Moabitas? Jetro, chefe dos sacerdotes dos arameus, ou dos, esqueci agora o nome, disse há pouco tempo atrás. Então tanto faz chamar Chazu como arameus, como ai meu Deus do céu, só me vem a cabeça Moab agora, mas não é Moab não. Então esqueci, então deixa pra lá. O fato é que é um povo que é descendente de Caim e que são, portanto, artesãos. Então, são eles que adoram Javé. E Abraão, Isaac e Jacó adoram El Shaddai, e então vão tomar o nome de Ixos, que são governantes dos egípcios no tempo de José, que é filho de Jacó, bisneto de Abraão. Mas no livro de Jota diz que o Abraão histórico está distante de José 20 gerações. Aí o Harold Bloom e David Rosenberg diz: é a primeira vez que eu vejo um bisneto estar distante do seu bisavô 20 gerações. Então, não consegui lembrar ainda o nome dos arameus, outro nome dos arameus. Então, paciência. Então, Jetro, Madianitas,
veio. Então, madianitas, arameus, Ixos, Chazu, mesmíssima coisa. Só que eram tão poderosos que, sendo vizinhos dos egípcios, dominaram o Egito durante várias dinastias. Depois foram expulsos. Então, é Madianita, para que eu esqueci agora, lembrei. Vou repetir, Madianitas. Madian, país de Madian. Eu tenho uma irmã chamada Madiana, já falecida. Então, minha gente, os sumérios tinham uma árvore que era genealógica. Ou seja, quem estava naquelas folhas eram filhos dos deuses. Com Abraão, essa noção desaparece, porque era chamado amigo de Deus. Já não é mais filho. Desaparece, então, a noção de filiação divina que vai ser tomada por Jesus, que seria filho de Deus. Mas antes de Jesus, todos os reis sumerianos vão se dizer filhos dos deuses. Filho de Deus, filho dos deuses. Isso vai ressurgir entre os caldeus, os egípcios e entre os outros povos em geral, porque todos os reis vão dizer-se filhos de Deus, ou deuses. O faraó, portanto, é o falcão Horus. Nabucodonosor é o filho de Nebo, ou Nabô. Volta, portanto, tudo de novo. A Suméria termina vencendo porque ela tinha verdade. Mas Abraão não ousa dizer que é filho de Deus. Embora na lista a filiação de Abraão é Adão e Adão é filho de Deus. Então seria lógico dizer que é filho de Deus. Se Deus teve como primeiro filho, né, Adão, se Abraão é descendente de Adão, então é filho de Deus. Mas quebra-se isso. A noção de filiação divina é quebrada. E assim a Suméria, então, nós abandonamos uma noção fundamental. Somos filhos de Deus. Jesus nos trouxe essa noção de novo, de volta. Ele sabia das coisas. Então, minha gente, Jesus ou seria, portanto, um grande plágio, ou então ele trouxe, a partir do Marco Zero, e voltou até a Suméria. Bem, mas o que nos interessa nesse momento é dizer que quando Abraão saiu da Bíblia dos Caldeus, por volta de 1900 a.C., tinha sido precedido por 10 gerações de reis. Não são 10 reis, são 10 gerações. Ninguém sabe quanto tempo, quantos anos durava cada uma dessas gerações. Tá bom? Às vezes pai e filho é considerado uma geração só. Então, a lista dos reis sumérios vai muito além de Abraão, porque são reis sacerdotes. E o mais conhecido desse primeiro é Melquisedeque, ou seja, Malek Tzadek, no original Sidik, contemporâneo de Tot, que é exatamente o autor do Corpus Hermeticum, segundo todos admitimos, da Tábula Esmaragdina. Sidik, que é o nome original de Tzadek, Tzadek é hebraico, o aramaico, Sidik é babilônico. Então precede Abraão, e os ancestrais de Sidik vão até a Lemúria, que é a sede, o continente que gerencia, administra suas colônias. A mais famosa é a Suméria, mas nós temos o Egito, nós temos os Incas, nós temos os Aztecas, nós temos os Maias. Eu tenho um livro aqui que eu procurei para mostrar a vocês, mas encontrei. O Mistério dos Incas. Como é que uma civilização, né, os Incas e os Aztecas foram tão grandes e diferentes da nossa, porque os nossos indígenas vieram, disse que através do Estreito de Bering, passaram para cá e são caucasianos, tinham os olhinhos puxados, como hoje, então os caucasianos ainda têm. Os japoneses, os chineses, mas os russos se misturaram. E, vamos dizer, Vladimir Putin não tem o olhinho puxado, mas é caucasiano. E está lutando para falar que o caucasiano é inteligente. Nossa mente, os filhos de Abraão. De qualquer maneira, a Bíblia diz que Abraão foi o primeiro chefe tribal monoteísta e até mesmo o criador do monoteísmo com seu Deus El Shaddai. Mas não, Sidik era monoteísta. Tinha um Deus que o nome era El Elyon. Vamos comparar? El Shaddai é o Deus de Abraão.
e Elion é o deus de Sidik. Vão se encontrar os dois, segundo Charles Marston, a Bíblia tem a razão, está aqui, descrito o encontro dos dois, no Vale do Save, no Vale dos Reis. Não vamos ver também, porque é muito fácil contar. E também não temos tempo para isso. Mas, os dois se encontram, mas é impossível. Seria um descendente de Melquisedeque. Melquisedeque é do ano 2300 e Abraão é do ano 1900. Então era impossível. Por isso eu tenho um trabalho ali de um acadêmico dizendo que é uma inserção, uma perícope, que quer dizer uma inserção, colocada ali para dizer que Abraão é do mesmo tempo que Sidik. Só se for um descendente dele. 2300 até 1900, então não podia ser o mesmo personagem. Bom, devemos a ousadia do professor Schmidt, de Viena, de afirmar que o monoteísmo foi a primeira religião do mundo. O Tao, Lao Tse, ou Lao Tse, na verdade diz que ali está o todo, que é a noção mais elevada que nós temos. O todo é o éter. E o professor Schmidt, vienense, identifica o Tao com o Dios Pater da velha Índia. Dios Pater, meu Deus, Deus Pai, só não vê quem for cego. Não, o cego não pode ver, quem for surdo. Com Geu Pater, Júpiter dos romanos. Tirando o Júpiter, é Geu, que é a abreviatura de Javé, Já, Iá, o Geu, o Iaô, Iaú, Pater, que é Pai. Tudo vai dar. Deus nunca enganou a humanidade. Os religiosos querem nos enganar. E, então, Dios Pater é o Tao da China e é o Zeus dos gregos. E basta mudar uma letra. Nós temos Deus, Júpiter e a obra do sábio vienense Schmidt, professor Schmidt, se chama A Origem das Religiões, Fatos e Teorias. Foi notável. Mais de Sidik ter recuado mais de 6.000 anos para encontrar o conjunto formado por uma ave com apenas asas. Nós são vocês. Se ele recuasse 6.000 anos, teria encontrado isso aqui, que é exatamente o Deus dos deuses sumerianos. Mas ele não foi tão longe. Ele ficou apenas na Grécia. Então aqui está, né, o Deus dos deuses, assim os sumérios chamavam, que Zoroastro considera como sendo a imagem de Hormuz, o Deus dos persas. Estamos tentando classificar o vídeo anterior, então muita coisa talvez seja repetida. De qualquer forma, Abraão levou o monoteísmo para cá, Canaã, levou, mas aquele Deus que era o Deus dos deuses já existia muito antes de 7.000 anos antes de Cristo, enquanto que Abraão é 1.900 anos. Meu Deus do céu, a distância é de mais de 100.000 anos. E é verdade que Abraão levou o monoteísmo para os cananeus, que é um politeísta. Mas levou, minha gente dizer levou, quer dizer, transferiu de onde ele estava para outra civilização. No Egito, os templos de Luxor, Karnak e Tebas têm um sol ao lado, que é exatamente aquilo ali, sem a figura personalizada, personificada central. Assim, a Bíblia fica meia verdade. Tudo na Bíblia é meia verdade. E para você ter a verdade completa, você tem que sair do que está a Bíblia, que é Peshat, pé da letra, e buscar Sod, que é a última. Peshat, Remer, Darash e Sod. E aí, tudo nos leva à Suméria, minha gente. E a Suméria e o Egito são colônias da Lemúria, que é chamada Mãe Pátria, Mu. Os maçons têm uma etimologia curiosa. Eles, americanos, maçons americanos, então dizem, se chamam Mu-son, e não maçom. Son, filho, Mu, os filhos de Mu. Mas Mason, em americano, substitui isso. E franco-maçonaria vem de maçonerie, que é artesão, construtor. Maçom então é construtor. Mas há essa tese que
fica rolando entre os maçons curiosos que conhecem a Lemúria. Então, se aceitarmos essa tese, a pátria comum, cuja lista a gente se nomeia, com Aion e Rabá, biblicamente Adão e Eva, vamos ver que o coronel James Churchward tem razão quando diz que Mu é a mãe pátria. Contente perdido Mu. Coronel reformado James Churchward. E Helena Petrovna Blavatsky, na sua doutrina secreta, afirma a mesma coisa. A teoria das raças, mas a raça raiz está lá na Lemúria. Diz a mesma coisa. E aqui nós temos um livro que não vou ler para vocês, mas Descoberta do Mundo, que mostra exatamente as civilizações, várias civilizações. Numa síntese, porque o livro é pequeno, bem pequeno. E aí vai mostrar o quê? Vai mostrar que tudo na vida, todas as grandes civilizações têm influência suméria. Inclusive na Itália já mostramos que o rei fundador da maçonaria, que é o habitante de uma colônia da Caldeia, etrusco, Numa Pompílio, no ano 760, era descendente dos sumérios e acádios. Então, minha gente, isso tudo muda o paradigma que nós estamos habituados e nos faz ficar desconfiados da Bíblia. Por isso que muitos ateus dizem: a Bíblia não vale nada, a Bíblia não presta. Não vamos chegar a esse ponto. Você tem que decifrar a Bíblia. A Bíblia é um livro fechado, é um livro sagrado. Por isso está cheio de comparações, está cheio de alegorias, de metáforas, de hipérboles. Você tem que fugir disso. Era o estilo em que o escritor sagrado escrevia, não só na Judéia, mas em todas as regiões do mundo. Os livros sagrados eram escritos em uma linguagem cifrada, para serem inacessíveis aos homens comuns. Só eram ditos segredos de boca a ouvido. E depois dos 29 anos, em alguns lugares, na Judéia, como Jesus, pois ele só aparece com 30 anos e pronto. Vamos chegar uma hora, vamos parar por aqui. Então, meus amigos, agora nós temos Vladimir Putin, que é caucasiano, e segundo a Bíblia, os caucasianos seriam uma raça inferior. Pois bem, Putin está querendo provar que os asiáticos são caucasianos, são tanto ou mais inteligentes do que os europeus, que são a raça branca, os arianos. E vamos ver para quê. Quem viver verá. Aqui nós terminamos, né? Vamos terminar e encerrar o vídeo aos 58 minutos. Se gostarem, dê o seu joinha e, por favor, né, inscrevam-se no nosso canal e inscrevam-se também nos nossos cursos. São 14. Até o próximo vídeo. Vou em frente.